Análise técnica conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares. Já sabe que pode enviar as suas questões para o 213236898, se o fizer por telefone, ou pelo e-mail fechodecontas@económico.pt. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Uma semana que é recheada de acontecimentos que podem ter aqui um grande impacto no que é que vai acontecer aos mercados. É verdade, os mercados estão encontram-se neste momento numa situação que os mesmos irão, portanto, ter uma reação, eu penso que forte, para cima ou para baixo. Eles encontram-se junto de resistências bastante importantes, alguns já superaram as diretrizes baixistas, ou seja, aquele canal que foram desenvolvendo com os máximos alcançados em maio, junho e julho do ano transato, e encontram-se agora em resistências horizontais, como é o caso do Dow Jones Industrial. O que não condiz com estes máximos que os mercados estão a alcançar, que é normal trazer perigo aos mercados, é a volatilidade. Quer isso dizer, os mercados, quando alcançam máximos e estão com níveis históricos de volatilidade elevados, estão a dizer que há aqui algum medo e poderá daqui vir algumas correções. Ora, estas correções a virem serão lógicas, mas não serão sinónimo de medo. E se houver correções de 2, 3 e 4% em 2, 3 dias, que as poderá haver e haverá com certeza, não vai ser sinónimo de pânico, mas sim um aliviar de portanto, um descomprimir de todas estas subidas para que o mercado mantenha a sua tendência altista. Ora bem, poder-se ao mercado mover em dois sentidos, ou ir muito para cima ou vir muito para baixo, mas se nos agarrarmos ao índice VIX de volatilidade e aquilo que transmite o medo, porque ele transmite o medo, tiramos várias conclusões. Por um lado, temos a FED que se vai reunir esta semana. Não se prevêem para já decisões decisões de política monetária... Muito diferentes daquelas que existem. Exatamente, tem a ver com a descida de taxas de juros, tem a ver com o aumento de liquidez no sistema, para já não. Com base nos dados macroeconómicos não se prevê muito isso. Portanto, isto é sinónimo para mim, o que me interessa nisto, para a análise técnica, é saber se há volatilidade ou não. Portanto, se não há notícias que nos digam que vai haver medo, portanto, não nos encontramos perante volatilidade. A época de resultados também não terá nenhum impacto? Aqui, sim, mas já se está a prever algum otimismo. Vão apresentar 120 empresas esta semana do Standard Poor's 500, que é mais de 20% das mesmas, resultados. Prevêem-se resultados positivos no seu geral. A verdade é que poderá haver uma surpresa com base em resultados negativos. Essa surpresa não é normal existir nos meses de janeiro, porque estas empresas foram todas muito perseguidas pelos analistas e pelos que estudam os mercados, portanto, já há muita cautela nas projeções com base no fecho do ano, o último trimestre de 2011, o que é que elas venderam, o que é que elas não venderam, portanto, não estarão, portanto, muito aquém daquilo que se espera. Outra coisa é quando se falam de dados que não são reais, publicam-se dados que depois vêm a contrastar que não são reais, mas isso é uma ou outra empresa e não é essa empresa que vai fazer força sobre 500 empresas. Depois temos o caso também das recompras de ações. Eu falei aqui uma vez que, portanto, para o SP500 esperava este mesmo ano subidas entre os 12% e os 20%, que levaria ao mesmo a 1.450 como mínimo, mas a minha projeção é de 1.650 com base na análise técnica. Portanto, e que para que isto acontecesse havia três motivos. Recompras de ações próprias, portanto, neste caso, também aumento de dividendos e depois, portanto, investir nas próprias empresas. Neste momento temos as recompras de ações próprias em níveis fortes e temos os dividendos com relação aos lucros historicamente baixos, quer dizer, ainda nos faltam duas medidas. O negativo disto... Ou seja, é que aquilo que pode, no fundo, fazer com que o mercado corrija. Exatamente. O negativo que eu vejo nisto é que estamos a reagir demasiado depressa. Estamos a ter o rally altista no SP500 desde o início do ano, o maior rally dos últimos 25 anos. Ou seja, o SP500 mexeu-se mais nos últimos 25 anos, neste início de ano, que nos outros. Isto quer dizer que os investidores cada vez mais estão a atuar por adiantado. E corremos o risco de termos, se calhar este mês e o próximo, a ver os tais níveis que eu estou a mencionar, 1.400 e algo, e depois cruzamos os braços e perguntamos-nos todos, e agora o resto do ano? Quer dizer, já está tudo feito, já não há nada para fazer. O que é que o mercado irá fazer? Esta vai ser a questão que me vai preocupar no futuro. Falando portanto, do índice VIX de volatilidade, para olharmos um pouco para os gráficos, portanto, o mesmo encontra-se em níveis aqui a perder a fasquia dos 20.
perdendo esta fasquia do nível 20, irá a 16. Portanto, para mais dizer que não há divergências que digam que o mesmo vai daqui ressaltar. Poderá ressaltar, mas enquanto não ultrapassa o nível 25, o mesmo não é sinal de perigo. Comparando com o gráfico do SP500 e verificamos que a perna do índice VIX que está em baixo é muito inferior à perna que está por desenvolver ainda no SP500. Quer dizer que o SP500 ainda tem que procurar o nível dos 1350 e possivelmente 1370. Só o Dow Jones Industrial e o Nasdaq 100 é que poderão não deixar que isto aconteça, porque é importante que os índices o confirmem entre si todo o cenário para que seja fiável. E o SP500 vai mais atrasado em relação aos outros. Depois, um outro indicador que também temos tido aqui em linha de conta é o rácio put-call. O rácio put-call, relembramos, que é aquelas opções put que os investidores, estes sim os verdadeiros especuladores, compram a acreditar portanto, nas descidas do índice SP500. Quando o mesmo se encontra acima do nível 1, simboliza descidas para o mercado e acima deste nível de 1,30, pânico no mercado. Ora, neste momento está a simbolizar compras para o mercado, nível 0,75, e aproximar-se do nível 0,50, euforia para o mercado. Portanto, e mais uma vez, comparando o rácio put-call com o SP500, o Standard Poor's 500, portanto, verificamos que a perna está muito mais descendente do que o próprio índice em si. Portanto, de maneira que temos outro cenário, que é o caso do Eurobond, que desenvolveu uma figura de triplo teto, mas se estamos a falar do SP500, vamos falar dos bonds, portanto, americano, a 30 anos, que desenvolveu exatamente a mesma figura e com fortes divergências, e onde o volume vendedor é muito superior e quando há volume comprador não passa sequer a média móvel. Portanto, tudo isto são cenários que nos estão a mostrar que o mercado está aqui com alguma força e com algum alguma sinal... tendência a afastarem-se de ativos que pagam muito pouco, como é o caso das obrigações americanas. Exatamente. E, por último, temos aqui outro caso que suscitou muita atenção, que foi o que é que se passa de facto com o mercado. Após este cenário, isto levou-me a mirar, portanto, a ver o mercado à lupa. Muitos anos em Espanha. Muitos anos em Espanha, é verdade. A ver o mercado à lupa e tive que percorrer as ações, ação por ação. E apercebi-me de que há aqui alguma rotação de carteiras. É aquilo que se apercebe. Então, o que é que aqui vai acontecer? Se os mercados corrigirem e não perderem estas tendências altistas de médio prazo que estão a desenvolver, é precisamente por esta rotação de carteiras. Os investidores irão se desfazer de algumas, portanto, alguns títulos, para se fazerem de outros. E aqueles que eu me apercebo que estão a fazer algumas divergências baixistas porque se encontram em pontos altos ou porque estão em pontos mínimos e não querem subir por nenhuma vontade, agora não me sai a palavra, são elas empresas relacionadas com o setor da saúde, são elas empresas relacionadas com o setor de comidas e bebidas, telecom, por incrível que pareça, também é um setor. E depois, o que me surpreende é que aquelas que estão a querer subir, por quem os investidores já estão a marcar alguma posição, é algumas empresas de aviação, por incrível que pareça, é automobilísticas e o mais incrível é a banca. Nos Estados Unidos já está marcado esse passo. Já há otimismo na banca. E a Europa, esta semana que passou, já começou precisamente com o impulso de 42% desde o início do ano do Bank of America. Há alguns bancos, nomeadamente Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Société Générale, Crédito Agrícola e UBS, já são bancos que estão a passar a média dos 200 períodos. Ou seja, nota-se, pelo menos nos mercados, que já começa a haver confiança também neste Exatamente. Setor. E condiz também, e eu agora juntando a estes dados a análise técnica, condiz precisamente com isto. Quando os mercados terminam uma fase baixista e iniciam o seu primeiro impulso de fase ascendente, não estou a dizer que no longo prazo vamos já entrar numa fase ascendente, mas quando iniciam é precisamente num cenário como este. É que quando as notícias são más, são piores ainda, e quando os grandes fundos começam-se a atrever e a colocar, e quando nós começamos a dizer foi um ressalto para o mercado, daqui a 2 meses ou 3 poderemos estar a dizer afinal estamos a entrar numa tendência altista, porque quando falámos de um ressalto estávamos a falar da primeira fase, muito possivelmente da teoria de Down. Eu, a tentar ser um pouco otimista com todos estes dados que tentei recolher,
é, portanto, aquilo que vejo. Uma última nota, e de surpresa, porque a vi no rodapé enquanto estava, portanto, à espera, era de uma notícia que está ali, que Londres, portanto, neste caso, os chineses entram na rede de águas de Londres. Isto é um mercado que eu estou a estudar bastante e que os chineses estão a fazer um dos melhores negócios que pode haver. O mercado de Londres tem 200 anos de antiguidade, 80% das águas que andam naqueles canais, portanto, perdem-se. Vão entrar num negócio que se prevê entre 2015 e 2025 um investimento na ordem de 1,5 trilhões de euros e que vai corresponder, a partir daí, os investimentos que estão subjacentes a tudo isto, um volume de faturação anual equivalente àquilo que se está neste momento a negociar no setor farmacêutico. Portanto, é um grande negócio e é um grande investimento de longo prazo. Vale a pena começar a olhar para as empresas chinesas. E, nomeadamente, para a matéria-prima como a água, aquela que chamamos o ouro azul. Luís, muito obrigada. Obrigado. Luís Correia Tavares, da World Spreads, análise técnica no Fecho de Contas às segundas-feiras.